Paz do Senhor, meus queridos. Prazer novamente aqui falando sobre esse estudo da vida crucificada do A.W. Tozer. É um prazer e hoje nós começamos uma nova etapa, a etapa 2 do livro, que vai falar sobre a dinâmica da vida crucificada. E hoje o capítulo 5 começa essa parte, falando sobre prosseguir em direção à Terra Prometida. E até aqui, né, nós temos visto tanta coisa e falamos última vez sobre a solidão da vida crucificada, o preço, a entrega que ela exige, mas hoje nós entramos em algo ainda mais profundo, que é a dinâmica dessa vida. Dinâmica, ela significa movimento, ela significa progresso, avanço. A vida crucificada não é apenas estática, ela não é apenas uma posição de entrega, ela é um caminho. E por isso o capítulo começa já com Josué, o livro de Josué, onde Deus diz: meu servo Moisés, ele está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E perceba, Deus está dizendo que o tempo de liderança de Moisés havia se encerrado, era o tempo de Israel dar o próximo passo. Não bastava ter saído do Egito, não bastava ter atravessado o mar, eles precisavam agora entrar na promessa. E esse é o tom que nós vamos seguir hoje aqui. Como sair da imaturidade, do estancamento, do deserto e prosseguir em direção àquilo que Deus realmente preparou para os seus filhos. Josué, ele ouve Deus, então, com essa ordem, e Moisés havia passado, mas a promessa, ela nunca tinha morrido. Isso nos mostra claramente que pessoas passam, líderes mudam, métodos vão se transformar, mas a promessa de Deus, ela permanece. E a vida cristã é isso, é um chamado constante para atravessar. O Jordão, ele vai simbolizar as barreiras que nos separam dessa plenitude. E o convite é de Deus: prepare-se para atravessar. Muitos, eles vão viver presos na memória do deserto, ou no medo do futuro, mas Deus nos chama para avançar. E a fé nunca é estática, ela é sempre uma travessia. A travessia, né? O povo, ele está diante do Jordão. E ali eles podem ficar na margem ou atravessar. A travessia exige fé. O Jordão é essa linha entre o que Deus prometeu e o que ainda não vivemos. Não basta crer que existe uma terra, precisa entrar nela. E muitos de nós vivemos na margem, né? Sabemos que há mais de Deus, mas ficamos paralisados. Deus nos chama e diz: prepare-se para atravessar. Está muito claro, a fé, ela não é teoria, ela é movimento. E Tozer vai ressaltar, dentro desse contexto, que vão existir três tipos de homens. Três respostas possíveis. O primeiro homem é o homem natural, que é aquele que pode ser inteligente, culto, admirado, né? Mas ele não tem sensibilidade espiritual, ele é como se fosse um surdo diante de uma sinfonia. A música toca, mas ele não consegue ouvir. Esse é um homem natural. O homem carnal, ele já nasceu de novo. É o segundo tipo de homem. Aceitou Jesus, mas ele vive preso à imaturidade. Ele não está mais no Egito, mas também não entrou em Canaã. Ele fica oscilando entre carne e espírito. E o terceiro tipo, o homem espiritual, que é aquele que se entrega plenamente ao Espírito Santo. Ele é habitado, guiado, transformado por Deus. Esse é o alvo da vida crucificada. Deus, ele não nos chamou para sobreviver no deserto, mas para viver em Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, como diz a canção, e muitos vivem a vida toda andando em círculos, como Israel, mas não vão entrar na promessa. Nós temos visto aqui que a vida crucificada é uma vida de rendição total, é morrer para si mesmo, viver para Cristo. Temos insistido nisso cada dia. Não se trata de teoria, de pensamento, mas de experiência. E aqui o convite é a experiência dessa travessia gloriosa. É liberdade, é plenitude. É o Espírito Santo enchendo cada área da vida. E essa é a verdadeira dinâmica que ele tem para nós. Protótipos do Antigo Testamento. Israel no Egito é o retrato do homem natural. Escravidão, correntes, 400 anos sem liberdade. Assim é o homem sem Cristo. Ele pode ser culto, inteligente, admirado, mas espiritualmente escravo. E quando Moisés, pelo sangue e pelo poder, conduz Israel para fora e atravessa o Mar Vermelho,
Aquilo é a imagem do novo nascimento. O mar se fecha atrás, o inimigo é derrotado, e Israel se torna um povo livre. Assim também é o cristão, que foi arrastado por grilhões de vícios, medos, pecados, mas foi liberto pelo sangue do Cordeiro. O Egito ficou para trás, o inimigo foi vencido, e ali começa uma nova vida. E quando Israel ele atravessa o Mar Vermelho, algo definitivo acontece. O Egito fica para trás e não havia mais como voltar. Essa é a figura da regeneração. Muitos hoje tentam andar com um pé no Egito, outro em Canaã, mas essa travessia ela exige decisão. Ou o mar se fecha e a vida velha morre, ou não há avanço. O verdadeiro nascimento é isso, é uma ruptura com o passado. O cristão que nasceu de novo, ele pode até se lembrar do Egito, mas ele não permanece mais, né, nele, o Egito. Um hino antigo, aqui de Eschela Hoffmann, diz, né? Dei as costas para o mundo, com todos os seus prazeres vãos, e fixei o coração em coisas melhores, em tesouros mais elevados, mais santos. Nunca mais seu brilho, sua luz e a vaidade me cegarão. Atravessei a linha de separação e deixei tudo isso para trás. Então, o cristão verdadeiro, ele não vive de saudades do Egito, ele vive da expectativa de Canaã. Seu coração está voltado para frente, não para trás. E Tozer insiste que Deus não nos salvou para ficarmos no limbo, okay? Celebrando eternamente que saímos do Egito. Ele nos tirou para nos fazer entrar. E hoje, muitos cristãos eles falam demais, né, sobre o que eles eram no passado, escrevem livros, dão testemunhos longos, como se a marca da espiritualidade fosse lembrar do Egito. E Paulo diz, essas coisas nem devem ser mencionadas entre o povo de Deus, né? O que Deus espera não é que fiquemos parados no deserto, mas que a gente avance para Canaã. O próximo passo, o propósito, é entrar na terra prometida. Depois de apenas 11 dias de marcha, Israel ele já podia ter entrado na terra prometida. Não seria um roubo, né? Pois a terra já lhes pertencia por promessa. Canaã, ele simboliza a vida plena no Espírito. É o lugar que Deus preparou para o seu povo. O Egito já era, ficou para trás. O deserto é apenas uma passagem, mas Canaã é destino. Então, espiritualmente, Canaã representa aquilo que Deus deseja para nós. Uma vida abundante, presença constante, uma herança legítima. E Israel em Canaã, ele é o protótipo do homem espiritual. Aquele que não apenas sai do Egito, mas que entrou no território da promessa. A nuvem de dia, o fogo de noite era a presença viva de Deus, né, conduzindo o povo. Assim é o homem espiritual, ele não caminha vazio, mas sob a direção do Espírito. Essa é a chamada da vida crucificada, sair do Egito, atravessar o deserto e entrar em Canaã, onde a plenitude da presença de Deus é a marca da vida. O homem natural. Tozer nos lembra que o homem natural ele pode ter QI altíssimo, pode ser atraente, talentoso, culto, religioso até. Mas espiritualmente ele está morto. Não tem faculdades para conhecer a Deus. É como um surdo ali diante de Mozart, né? Você pode tocar a mais bela sinfonia, mas ele não ouvirá. Ou como um cego numa galeria de arte, né? Ele não consegue enxergar as cores, por mais vivas que sejam. Então assim, é um homem natural, né? Ele pode até se interessar pela história da religião, até se emocionar com a ideia de Deus, mas ele não experimenta a realidade espiritual. E tudo que parece entusiasmo religioso não passa de ilusão. É por isso que Jesus disse, necessário-vos é nascer de novo. Sem regeneração não há vida espiritual. A cruz não melhora o homem natural. Ela não vem para melhorar esse homem, ela o crucifica para ressuscitá-lo em novidade de vida, né? E isso nos leva a pensar na ilusão da religião sem regeneração. O homem natural, ele pode até frequentar igrejas, se emocionar com hinos, chorar em sermões, mas se ele não nasceu de novo, tudo isso é só ilusão. É como uma vela apagada, né? Ela tem a forma de vela, mas ela não tem a chama. A vida espiritual ela não vem do esforço humano, né? Mas da regeneração pelo Espírito. E Tozer nos lembra que não basta falar de Deus, é preciso nascer de Deus. Não basta conhecer doutrinas, né? É preciso conhecer o Deus vivo. E aqui que a cruz entra, né? Não para maquiar a vida natural, mas para crucificá-la e dar lugar à vida do Espírito. Falando em Espírito, falando sobre o homem espiritual, Paulo ele nos mostra que o cristão ele pode viver de duas formas. Ou estacionado, ali sempre oscilando entre o Egito e a Terra Prometida, ou avançando,
pelo Espírito em direção à plenitude. Muito de nós vivemos assim, às vezes mais perto da promessa, às vezes quase voltando ao Egito, como um pêndulo, né? Mas o homem espiritual, ele rompe esse ciclo. Ele não se contenta em sobreviver, ele avança, mesmo que doa, mesmo que custe. O homem espiritual é aquele que entrega o coração ao Espírito Santo, permitindo que ele conduza cada passo. E ele é transformado de glória em glória, porque ele decidiu não permanecer no raso, mas entrar na profundidade da vida crucificada. E Tozer, ele nos alerta, né? Continuar anos ali, sem avançar, vai gerar uma doença crônica do coração espiritual. O coração, ele se endurece. Os hábitos, eles se tornam grilhões. Ele ilustra isso com a língua japonesa, ou qualquer outra língua que você pode pensar, né? Quando você é jovem, é fácil de aprender uma nova língua, né? Mas com o tempo, os seus músculos de fala, eles vão se moldando ao idioma nativo, né? A língua materna. E quase já não é mais possível falar como um nativo. Assim é a vida espiritual também. Quanto mais cedo mergulharmos no Espírito, mais fácil formar hábitos santos que nos moldam em Cristo. Então, por isso a urgência, não deixar para depois. O melhor momento de mergulhar em Deus é agora. Cada dia perdido na estagnação é um passo rumo ao endurecimento. O homem carnal, o homem, né, o cristão que para ali na fronteira, eita, né? O homem carnal é aquele cristão que ele foi liberto do Egito, mas ele nunca entrou na plenitude da promessa. Ele caminhou, ele viu o poder de Deus, mas ele parou na fronteira. Foi isso que aconteceu em Cades Barnea. O povo estava pronto para entrar, mas preferiu recuar. E os 12 espias foram enviados, e aí 10 voltaram, dizendo, né? A terra é boa, mas tem gigantes, tem cidades muradas, é impossível. Veja a contradição. Eles viram com os próprios olhos a abundância, água em abundância. Uvas tão grandes que a Bíblia relata que precisaram de 2 homens para carregar ali o cacho, né, o ramo. Tâmaras, doces, figos, romãs cheias de vitaminas, leite e mel pingando ali sobre as rochas. Era como se Deus dissesse, aqui ó, aqui está a plenitude que eu preparei para vocês. Mas os olhos carnais, eles sempre encontram mais. Eles sempre acham um motivo para não avançar. Os 10 espias, eles olharam para os gigantes e se esqueceram da promessa. E o povo acreditou neles. Esse é o retrato do cristão carnal. Ele prova um pouco do que Deus tem, mas ele deixa a incredulidade e o medo governarem suas decisões. O carnal, ele até conhece a promessa, mas ele não a toma como realidade. Ele racionaliza, ele calcula, ele olha para os obstáculos, né? Mas ele não crê que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode derrubar as muralhas. Ele prefere a segurança do deserto à aventura da fé. E o que isso nos mostra, né? Que o maior inimigo não são os gigantes, nem as muralhas, mas a incredulidade que paralisa. É ela que mantém tantos cristãos na mediocridade espiritual, né? E aí, a gente fica entre a fé da minoria ou o medo da maioria, né? Aqui vemos o retrato da vida carnal. Josué e Caleb, eles se levantaram com coragem e disseram, gente, a terra é nossa, Deus já nos deu, vamos tomar posse, vamos. Eles enxergaram a promessa, não os gigantes, mas a maioria preferiu escutar os 10 espias, homens dominados pela incredulidade. O homem carnal, ele sempre se impressiona mais com os obstáculos do que com a palavra de Deus. Que triste, né? Eles viam muralhas, viam gigantes, mas não viam um Deus que abriu o mar. A fé da minoria foi abafada pelo medo da maioria. Isso ainda acontece hoje, né? O mundo e até parte da igreja preferem a prudência humana ao risco da obediência. E reparem no argumento deles. Vamos lá. E as nossas esposas? E as nossas crianças? Eles usaram a família como desculpa para a incredulidade. E quantas vezes nós fazemos o mesmo, né? Dizemos, não posso me entregar tanto a Deus, porque eu preciso cuidar da minha família. Mas a maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro, não é estabilidade. É a lembrança de que ele foi um homem de fé. Alguém que amou a Deus de verdade. E a maior herança de uma mãe espiritual é mostrar que escolheu o Senhor, mesmo quando foi criticada, quando foi chamada de boba, quando foi rechaçada. Bastava crer, e em poucas horas eles estariam na Terra Prometida, como com esposas, filhos, desfrutando da abundância de Deus, mas escolheram a segurança do deserto. Resultado, 40 anos de voltas, em círculos,
Assim é o homem carnal, ele sempre está perto da promessa, sempre perto da promessa, mas nunca dentro dela, né? Inventando um deserto nas desculpas. O resultado da incredulidade foi terrível. 40 anos de voltas, em círculos, em vez de conquistar a terra em dias. Israel se tornou uma geração perdida. Cada desculpa que eles usaram para proteger suas famílias foi exatamente o que condenou seus filhos a envelhecerem no deserto. E isso é forte. A maior proteção para a família não é o medo, não é a prudência humana, não é se esconder dos riscos da fé. A maior proteção para a família é o exemplo de um pai que ama Deus, mais que tudo, de uma mãe que permanece firme no Senhor, mesmo quando é criticada. Essa é a herança que marca filhos e netos. Deus disse: nenhum de vocês entrará na terra. O julgamento veio, porque o medo, a dúvida e a murmuração são uma afronta contra Deus. Quem difama a vida espiritual profunda, né? Quem trata a busca por santidade como exagero, né? O fanatismo. Cara, você acha que existe mesmo esse negócio de santidade, né? Está difamando a própria luz do céu. Israel, ele não foi destruído como nação. Deus continuou com eles. Mas cada incrédulo morreu sem entrar. E essa é a condição do homem carnal. Protegido, sim. Alimentado, sim. Mas vivendo no deserto, longe da plenitude que Deus prometeu. Aí a pergunta que fica para nós, meus queridos, é: vamos seguir rodando no deserto das desculpas ou vamos entrar pela fé na terra da promessa? Fracassos espirituais. Vidas que rodam em círculos, né? O fracasso espiritual não é apenas cair em pecado, né? Às vezes, o fracasso é ainda mais sutil. É viver salvo, mas estagnado ali, né? Andando em círculos por anos. E Israel é o retrato disso, né? Protegido por Deus, alimentado por Deus, mas rodando 40 anos sem propósito. E Tozer mostra que isso não é apenas teoria, né? Na vida profissional, nós vemos advogados, pessoas que estudaram a vida ali muito tempo, se formaram anos e anos em faculdade, pós-graduação, mas não conseguiram se consolidar como advogados, empresários, professores, pessoas que têm problemas de temperamento e quando vão para o mundo profissional não conseguem se relacionar e saem, desistem da profissão, né? Até pregadores que estudaram, só que nunca conseguiram cumprir o seu chamado, né? Fizeram ali teologia, tantas coisas, mas não são ouvidos, né, pela igreja. E um chamado que não se concluiu, né? O mesmo acontece espiritualmente, né? Pessoas que oram, que até estudam a Bíblia, que frequentam cultos, mas que não avançam, nunca avançam. E o drama é que esses cristãos vivem de altos e baixos. Hoje estão tão quentes, amanhã frios, né? Hoje parecem santos. Hoje teve um culto de avivamento, hoje teve um congresso, hoje teve acampamento aqui. Amanhã já parecem profanos. E assim segue, ano após ano, sem romper, sem entrar na plenitude da vida crucificada. E ser cristão não significa automaticamente ser vitorioso, né? Cuidado, né? Esses louvores que falam de vitória, e Deus tem muita vitória pra gente, amém, em nome de Jesus, mas é possível ser salvo e ainda assim viver como um fracassado espiritual. Israel no deserto, ele é o retrato de muitos crentes de hoje. Saíram do Egito, mas nunca chegaram a Canaã. Eles viveram e morreram no meio do caminho. E essa é a pergunta que Tozer nos provoca. Vamos apenas sobreviver espiritualmente ou vamos avançar para a vida abundante que Cristo conquistou na cruz, né? Israel, ele é o retrato daquele salvo, mas sem frutos, né? Israel é um retrato vivo de muitos cristãos de hoje, né? Eles eram um povo de Deus, protegidos, alimentados no deserto, mas morreram sem entrar na terra prometida. Isso é terrível. Salvos, mas fracassados, né? Não voltaram ao Egito, mas também não chegaram a Canaã, ficaram no meio do caminho. A boa notícia, meu irmão, é que Deus é misericordioso, né? E assim, voltando, né? De novo, é possível ser cristão e ainda assim ser um fracasso. Isso é o mesmo que Israel no deserto aqui, como a gente falou, vagueando, né? Os israelitas eram um povo de Deus ali, que a gente viu, né? Só que eles não estavam onde Deus queria que estivesse, né? Eles cederam e eles ficaram no meio do caminho. Que terrível, meu irmão. E isso descreve, né, a nossa realidade. Tozer, ele descreve uma parte muito forte aqui, que eu gostaria de ler. Ele descreve assim, né? Eles vivem e morrem como fracassados espirituais, né? Fala desse cristão sem frutos. Sou grato por Deus ser bondoso e generoso. Os fracassados podem engatinhar até os braços de Deus, relaxar e dizer: Pai, eu baguncei tudo, Senhor. Sou um fracassado espiritual. Não que eu tenha feito maldades por aí, mas estou aqui, Pai. Estou velho e pronto para ir. Eu sou um fracasso.
E o nosso Pai Celestial, bondoso e gracioso, ele não dirá a essa pessoa: afaste-se de mim, né? Nunca o conheci. Porque essa pessoa creu e crê em Jesus Cristo. O indivíduo simplesmente tem sido um fracasso ao longo da vida. Ele está pronto para morrer, ele está pronto para ir para o céu, né? E aí, como Paulo diz em 1 Coríntios 3, de 11 a 15, Paulo diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá com recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo, né? E eu penso que esse é o significado, né? Tozer diz, né? Certamente, né? Nós precisamos ser o tipo de cristãos, né? Que consegue salvar não apenas a nossa alma, mas também a nossa vida, né? Pense em Ló, meu irmão, né? Ele saiu de Sodoma, mas ele saiu sem nada. Graças a Deus ele foi salvo, mas teria sido muito melhor se ele tivesse saído de cabeça erguida, com sua família, né, com riquezas. Isso é um contraste, é um alerta para nós. O que Deus deseja é que nós vivamos além da sobrevivência espiritual, né? Muito além. Ele nos chama para entrar no Santo dos Santos, viver sob o trono da graça, alimentados, renovados, cheios do óleo da alegria. Uma vida santa, separada, frutífera, né, que faz diferença aqui, que terá recompensas eternas. A pergunta é: nós vamos nos contentar em apenas chegar ao céu ou vamos viver de forma que nossa entrada seja ricamente provida? Estamos marchando para Sião, um hino de Isaac Watts, né, que viveu entre 1674 e 1748. Aqui Tozer ele encerra o capítulo, né, coroando com tudo que foi falado com esse hino. E o que esse hino fala, né? Fala sobre a alegria dos que marcham, né? Cheguemos, nós que amamos o Senhor, que a nossa alegria seja conhecida, juntar-nos em um cântico de doce harmonia, juntar-nos em um cântico de doce harmonia, e assim circundar o trono, e assim circundar o trono. Então veja como o hino começa, né? Cheguemos, nós que amamos o Senhor. O convite é para os que amam, não apenas para os que conhecem, né, intelectualmente. Quem ama não se esconde, manifesta a sua alegria, né? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o homem espiritual, ele canta, mesmo em meio às lutas, porque a sua vida, ela está centrada no trono de Deus, né? A fé, e é importante, a fé não é vivida em isolamento, né, mas em comunhão. Nós falamos muito sobre a solidão da vida crucificada, né? Que acho que a melhor palavra, talvez, que descreva é a solitude, e é necessária, mas a gente não pode se tornar isolados, né? Precisamos da comunhão em cântico, em harmonia. A vida crucificada é vida de alegria e de unidade. Estamos marchando para Sião, bela Sião. Estamos subindo para Sião, a bela cidade de Deus. O hino reforça a direção da nossa caminhada. Estamos marchando para Sião. Não andamos em círculos, como Israel no deserto. Não vivemos de memórias do Egito, nem de medo de gigantes. Nós marchamos para a cidade de Deus, o alvo da nossa fé. A vida crucificada é uma vida de propósito, é uma subida. Cada passo nos leva mais alto, mais perto do Senhor. A jornada é difícil, mas o destino é belo. Sião, a cidade do grande rei. Deixemos os que se recusam a cantar, os que nunca conheceram nosso Deus, mas os filhos do Rei Celeste, podem suas alegrias alardear, as suas alegrias alardear. Aleluia, meu irmão. O hino reconhece uma realidade, né? Os que se recusam a cantar, são os que nunca conheceram a Deus de fato. Podem até falar de religião, mas não tem cântico no coração. Coração, meu irmão. E por outro lado, os filhos do Rei Celeste têm motivo para se alegrar. O cântico é sinal de identidade, né? Que quem foi tirado do Egito e já provou as primícias de Canaã não consegue ficar em silêncio. Não tem como. O louvor brota como herança dos filhos. A alegria não é opcional, é marca da filiação. O monte de Sião produz milhares de doçuras sagradas antes de alcançarmos os campos celestes, ou andarmos nas ruas de ouro, Aleluia. Olha que lindo. O monte de Sião produz milhares de doçuras sagradas antes de alcançarmos os campos celestes, né? A vida eterna não começa só depois da morte, ela já começa aqui. Quem vive no Espírito prova hoje daquilo que será pleno no céu. É como provar as uvas, né? Os figos, o mel
antes de herdar toda a terra, né? O homem espiritual já desfruta da comunhão, já se alimenta da palavra, já sente a presença de Deus como antecipação do céu. Aleluia. Essa é a diferença entre andar em ciclos no deserto e marchar em direção a Sião. Então, que nossos cânticos se multipliquem e cada lágrima seja seca. Estamos marchando pelas terras de Emanuel. Estamos marchando pelas terras de Emanuel para mundos melhores no alto, para mundos melhores no alto. Glória a Deus. Por fim, né, o hino nos mostra o resultado. Cânticos que se multiplicam, lágrimas que se secam. A vida crucificada não é uma vida de lamento, mas de vitória. Marchamos pelas terras de Emanuel, né? Isso muda tudo. Não é apenas uma jornada humana, é uma jornada na presença de Deus. Emanuel, Deus conosco, né? É o Deus presente. O alvo não é este mundo, mas mundos melhores, né? A eternidade na presença do Senhor. Essa é a esperança que nos move, que nos consola, que nos dá forças, né? Para não parar no meio do caminho. E como conclusão, meu querido, né? Meus irmãos, ao longo dessa reflexão, nós vimos 3 caminhos possíveis. O homem natural, que está fora da graça e não consegue sequer, né, discernir as coisas de Deus. O homem carnal, que foi até regenerado, né, mas não avança, vivendo ali paralisado entre Egito e Canaã, e o homem espiritual, aquele que vive a vida crucificada, conduzido pelo Espírito Santo. Vimos também que muitos acabam como Israel, no deserto, né, protegidos, sustentados, mas fracassados, sem entrar no lugar que Deus tinha preparado. Ô, meu irmão, que judiação. Essa é a tragédia dos que se acomodam, que não sejamos essas pessoas, meu irmão, nem eu nem você, né? O chamado do Senhor é outro, ele nos chama a marchar para Sião. O hino antigo que cantamos ecoa esse chamado. Estamos marchando não para o deserto, mas para a cidade de Deus, né? Aleluia, não para a escravidão, mas para a liberdade, não para a derrota, mas para a vitória. Então, marchamos com alegria, marchamos em comunhão. Marchamos provando já aqui as doçuras espirituais que antecipam a eternidade. Marchamos não sozinhos, mas com Emanuel, o Deus conosco. E a promessa é certa. Cada lágrima será enxugada, cada dor transformada em cântico. E cada passo nos aproximará dos mundos melhores que o Senhor preparou para nós. Portanto, meu querido, não aceite viver como natural ou carnal, que não sejamos eu ou você, essa pessoa, esse homem, essa mulher. Não aceite viver como fracasso espiritual. Aceite o convite, hoje, agora, da vida crucificada. Marche para Sião, a bela Sião, a cidade eterna do nosso Deus.